São secretas as matanças da miséria na América Latina. A cada ano, silenciosamente, sem estrépito algum, explodem 3 bombas de Hiroshima sobre esses povos que têm o costume de sofrer de boca calada. Essa violência sistemática, não aparente, mas real, vem aumentando. Seus crimes não são noticiados pelos diários populares, mas pelas estatísticas da FAO. Ball diz que a impunidade ainda é possível porque os pobres não podem desencadear a guerra mundial. Olha só. Mas o império se preocupa. Incapaz de multiplicar os pães, faz o possível para suprimir os comensais. Combata a pobreza, mate o mendigo, aqui entre aspas, grafitou um mestre do humor negro no muro de La Paz. Humor ácido, né? O humor negro aqui é um pouco complicado. Pois é, aqui é Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, uma minissérie que eu comecei aqui, dei uma pausa por conta de uma citação aqui do Josué de Castro, fiz uma microsérie sobre Josué de Castro, que está aqui no YouTube e no Instagram. Estou retomando aqui o Eduardo Galeano. E olha só, olha só, olha só, essa frase aqui, irônica, né, uma provocação. Combata a pobreza, mate um mendigo. Olha só, como combater a pobreza? Bom, matar os pobres, né? Grosso modo, uma ideia grosseira, mas assim, não é isso que se faz, não é isso que algumas políticas vão pregar, né? Ao invés de cuidar, ao invés de mudar, ao invés de dar estrutura, ao invés de a gente pensar uma distribuição de renda mais justa, não. Vamos criar políticas que vai trabalhar no sentido de massacrar a pobreza, massacrar os não rentáveis, massacrar os que não produzem nem consomem, né? Vejam se não é isso que acontece no nosso mundo. Pensem aí, né? Pensem aí. O que propõem os herdeiros de Malthus se não matar todos os futuros mendigos antes que nasçam? Olha só. Forte isso aqui, né? Vamos ler de novo. O que propõem os herdeiros de Malthus se não matar todos os futuros mendigos antes que nasçam? Robert McNamara, o presidente do Banco Mundial, que tinha sido presidente da Ford e secretário da Defesa, afirma que a explosão demográfica constitui o maior obstáculo ao progresso da América Latina e anuncia que o Banco Mundial, em seus empréstimos, dará preferência aos países que executarem planos de controle da natalidade. Aqui a gente entra numa questão moralista, que é culpar a pobreza do mundo pela quantidade de gente no mundo, né? Olha só que perverso isso. E claro, né, a crítica vai pro pobre. Quem é que nunca ouviu por aí alguém falando pobre é fogo, né? Pobre é fogo. Passa fome, mas tem uma renca de filho, né? Que pobre tem tanto filho, né? Olha só como vão surgindo os discursos. Claro, né, que assim, se você parar para pensar, logicamente tem um perigo de ser lógica essa ideia. Mas a gente esquece, atropela algumas questões, por exemplo. Como que as pessoas são orientadas em relação ao planejamento familiar? O que as pessoas são levadas a acreditar e a viver e a buscar ao longo da vida quando se fala de casamento, de família, né? O quanto os homens se protegem quando se fala de sexualidade, de sexo, quantos homens, especialmente casados, mas não casados muitos também, simplesmente não usam preservativo, né? Cabe à mulher se encher de remédio, de anticoncepcional, com um monte de efeito colateral. Porque o problema sempre é a mulher engravidar, né? Tem gente aí num recorte de gênero, que a gente vai falar sobre machismo, né? Sobre ideias que se tem de uma mulher, o que ela pode ou não fazer, o que o homem pode ou não fazer,
tem aquela ideia do quase um atestado de macheza, né? Quando o homem tem muitos filhos, né? Quem aqui nunca já viu isso? Isso é uma ideia bem velha, né? Bem ultrapassada, mas ainda está presente, está presente. Então, assim, a gente culpar a pobreza do mundo pelo excesso de gente que tem no mundo é um tiro no pé da gente mesmo, né? A gente está, mais uma vez, reforçando uma ideia higienista, preconceituosa da classe lá de cima, né? Vamos pensar em planejamento familiar, métodos contraceptivos para os homens também, né? E as ideias que se fazem de gênero, né? Homem tem que ser isso, mulher tem que ser aquilo. Vocês acham que isso não influencia ao longo da vida e nisso tudo que a gente está falando? Pensem bem e se discordar, estamos aí para a gente conversar, né? A gente pode conversar, pode discordar também, né? Pois é, são coisas que a gente pensa, né? Porque assim, eu gosto muito dessa expressão, que é um livro, que é uma expressão que eu li pela primeira vez num livro do Gilberto de Menstein, que chama Cidadão de Papel, que aliás é bem interessante. Já pensei, inclusive hoje, sobre esse livro, de trazer aqui para a gente ler e pensar, que é o seguinte, é culpar o termômetro pela febre. Quantas vezes a gente não culpa o termômetro pela febre? Em muitos âmbitos sociais. Pensem aí, pensem aí. Pois é, onde parei, questão da densidade demográfica, culpabilização da pobreza pelo tanto de filho que o pobre tem. Vamos matar todos os futuros mendigos antes que nasçam, né? Então vamos matar os pobres. Enfim, né? Enfim. Maquinara constata com lástima, esse mesmo Maquinara aqui que soltou, foi ele? A ladainha da densidade demográfica. Vamos ver o que Maquinara vai constatar aqui. Eu já sei, vou ler para vocês. Maquinara constata com lástima que o cérebro dos pobres pensa 25% menos. E os tecnocratas do Banco Mundial, que já nasceram, fazem zumbir os computadores e geram intrincados cálculos sobre as vantagens de não nascer. Olha isso, cara. Pois é. Vamos ver. Tem umas aspas aqui. Se um país em desenvolvimento que tem uma renda média per capita de 150, 200 dólares anuais, puder reduzir sua fertilidade em 50% num período de 25 anos ao cabo de 30 anos de sua renda per capita, quanto menos será 40% superior ao nível que teria alcançado sem reduzir os nascimentos, e 2 vezes maior do cabo de 60 anos. É uma ladainha biológica isso aqui, muito perigosa. Aquela coisa, né? Você sugerir que os pobres são pobres porque o cérebro deles nasce com 25% menos capacidade de pensar. Olha só. Então a gente está negando aí um sistema econômico que mantém a pobreza, fabrica a pobreza, pratica violência contra os que são pobres, e eles vêm com essa ladainha de que o problema da pobreza é que os pobres não pensam, o cérebro deles tem defeito. É uma questão biológica, não é cultural. A gente não pode fazer nada. Olha só a armadilha disso. Olha só a armadilha disso. Mais uma vez aí, uma ideia biológica para sustentar uma ideia violenta. Violenta e hegemonista, né? Pense só que no nazismo, tinha cientistas do nazismo que tentavam procurar dizer que o cérebro dos judeus era diferente, era inferior, uma raça inferior. Como já teve discurso biológico para justificar o racismo, para falar que os pobres são mais burros, vamos dizer assim. Como já aconteceu com as mulheres, que as mulheres têm menos neurônios. Vocês lembram disso? Quando surgiu isso, as piadinhas que não saíram a respeito disso. Então assim, vamos pensar essa coisa do cérebro e a questão biológica também. Não é natural nada disso. Não existe. Não existe essa seleção natural quando se trata de economia. É uma coisa que eu tinha até esquecido num vídeo, essa coisa do Darwin, né? Que o Darwin fala da seleção natural, tudo tem piadinha, meme por aí sobre isso.
Mas existem pessoas que vão usar essa ideia do Einstein, do Darwin, para falar, para justificar a pobreza, para justificar a miséria, o racismo, o machismo, né? Essa tal de seleção natural. Alguns nascem para vencer, outros nascem para servir. Né? Não é assim. É um sistema criado por nós humanos e sustentado por nós humanos. Né? Então, assim, cada um tem uma parte nisso. É por isso que a luta é coletiva, é social, é cultural. Não cabe a mim sozinho, não cabe a você sozinho. Então, assim, faz diferença. A forma como você pensa, age, faz diferença. É só uma célulazinha dentro de um organismo gigante? É, mas de célula em célula se faz organismo, não é assim? Então vamos se responsabilizar. Enfim, é tão absurdo, esse negócio me deixa meio... sabe? Pois é. $5 investidos contra o crescimento da população são mais eficazes do que 100 investimentos no crescimento econômico. Olha isso, cara. Daí você tá no trem, indo trabalhar, você se depara com trabalhadores lendo, e você vai ler o nome do livro que eles estão lendo, e qual que é? Quem pensa, enriquece. Vocês já ouviram falar de um livro assim? O problema da desigualdade social, da pobreza, é não pensar como rico, segundo a ideia dessas pessoas, né? Pois é, e as pessoas estão lendo isso, estão abraçando essa ideia, e os caras estão vendendo livro, o neoliberalismo vai criando na cultura ideias muito presentes. E a gente tem que questionar isso, denunciar. Dwight Eisenhower, deve ser isso, prognosticou que, se os habitantes da Terra continuarem a se multiplicar no mesmo ritmo, não só se aguçará o perigo da revolução, como também se produzirá uma degradação no nível de vida de todos os povos. O nosso, inclusive. Claro, deles, inclusive, né? Olha que maravilha, quem dera, né? Quem dera uma revolução, quem dera. Estou lendo esse livro de novo do Eduardo Galeano, e eu acho que os outros livros as leituras que eu fiz antes, do texto do Tiago Lima, do Josué de Castro, depois o Rodrigo Alencar sobre o envenenamento da memória, e agora a gente vai fechar essa série aqui essa semana, do Eduardo Galeano. Por quê? Porque eu acho que condiz com o contexto atual. Domingo temos eleições, a gente tem que pensar política para além de partidarismo, personificação de figuras, fulano da esquerda, fulano da direita, Jair, Lula, tá, legal, importante. Mas pensar história, vamos pensar o que move a gente, o que a gente quer para nossa vida, para o mundo, para o Brasil, né? Vejam só o tipo de ideia e ideologia que se tem aqui. A gente está falando de exploração da América Latina, a gente está falando de relações internacionais, de economia e de ideias de pessoas que estão no poder. Agora, eu te pergunto, você está no poder? Tá? Da sua vida? Acha que tá? Será que tá? Pois é. Onde você está hoje? Qual é a sua função no mundo? O que você quer? Como que você vê as pessoas? Você tem dificuldades financeiras, psíquicas? Pois é, vamos pensar, vamos se colocar, se situar na história, no mundo, no mapa e ver o que a gente quer de melhor pra gente, pros nossos, pros não nossos também, né?